Olá, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui fazendo um conteúdo para o canal e sejam todos bem-vindos. Shalom, graça e paz, amadinhas do Senhor. E hoje o nosso tema de hoje é a criança interior, né? E os seus comportamentos na fase adulta. A gente vai entender hoje um pouquinho, à luz das escrituras, né? À luz da ciência, o que uma criança ferida e os seus comportamentos. Mas a criança não é aquela criança que já tem uma fase de 8, 5, 6 anos, né? Não é essa criança que eu quero falar para vocês, é a criança que está aqui dentro de vocês. Todos nós, já na fase adulta, temos uma criança. E algumas questões, algumas faltas, algumas ausências, traz alguns comportamentos muito doloridos de uma forma inconsciente na fase adulta. E isso que, junto com vocês, hoje nós vamos descobrir hoje, né? E eu quero hoje ler para vocês o que está aqui na Bíblia. O que está aqui em Isaías 49:15, ele diz assim, ó: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado os teus muros e são continuamente perante mim. Ainda que o seu pai ou sua mãe te abandonasse, ainda que seu pai e sua mãe te rejeitasse, o seu pai e sua mãe te desampare, todavia o Senhor te ampara. O Senhor vai nutrindo, vai te curando, vai te restaurando, vai preenchendo o vazio e a ausência de pai e de mãe, porque maiores problemas dessa criança que está aqui dentro, ferida e machucada, traumatizada, isso tudo é consequências da ausência de pai e de mãe. A maioria de problemas que temos na fase adulta e alguns comportamentos é aí a questão da ausência do pai e da mãe. E isso, a criança fica muito machucada, a criança fica muito ferida e ela age de uma forma que muitas vezes ela nem entende por que ela age daquela forma. Ela nem entende alguns comportamentos dela. Então hoje nós vamos trazer à luz, né, do entendimento da palavra, da ciência sobre a criança interior. E essa questão de a gente olhar e ver que a criança realmente precisa de cura mesmo. Mas eu quero dizer já de antemão, Deus é o Deus que te cura, Deus é o Deus que te ouve, Deus é o Deus que te sara. E Yahvé, né? Yahvé Rafá é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te sara, né? Então, a criança, ela experimentou na sua fase lá dos seus primeiros anos de vida, a primeira infância, que é de 0 a 7 anos, ela experimenta muitas coisas, né? E acaba que aquilo ali, ela traz como adaptação para alguns comportamentos, alguns padrões, ela constrói uma memória dentro dessa primeira infância, né, de 0 a 7 anos. E muitos outros estudos vão nos dizer que desde já da geração no teu ventre, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você começa a registrar traumas, você começa a registrar os abandonos, você começa a registrar as rejeições dentro do ventre da mãe. Você já começa a sentir tudo que a sua mãe sentia, tudo que sua mãe sentiu em relação ao seu pai. Você vai trazendo, você vai construindo dentro de você. E nisso vai trazendo padrões, construções, tanto de memórias como de comportamentos. E ali a pessoa nem percebe algumas ações dela e algum comportamento delas. Ela não sabe porque isso tudo está registrado onde eu falo, na caixinha preta, no inconsciente da mente. Tá? A gente tem dentro da nossa mente, a gente tem uma parte no cérebro que é um inconsciente, está lá. Tudo que a gente viveu está lá, mas a gente não lembra. Algumas coisas na nossa vida, como traumas, dores, a gente acaba não lembrando, mas está registrado, está lá na nossa caixinha preta, está no inconsciente da mente. E nós carregamos, né, as nossas necessidades, as nossas faltas, as nossas ausências registradas lá no inconsciente, né?
emoções reprimidas na infância, não satisfeita, aquela criança que não teve o acolhimento, não teve o cuidado, o zelo dos pais, aquela criança que não viveu, não brincou como criança, não teve criatividade, foi reprimida na infância, aquela criança que é muito reprimida na infância, aquela criança que foi muito agredida na infância, né? Essa criança, ela se manifesta em mim e você já na fase adulta como experiências que não foram vividas. E de uma forma ela acaba trazendo no seu comportamento algumas questões lá de trás dessa criança que não foram vividas, e ela acaba tendo os olhos dela, do mundo, os olhos dela na vida é um olho de criança, é aquilo que ela não viveu. Às vezes a gente vê, eu vi esses dias, parece que é uma britânica, se não me falha a memória. Eu vi rapidamente esses dias, ela, passando um vídeo dela, ela com 27 anos, ela decidiu viver de fraldas, acho que ela é uma britânica, se não me falha a memória. Com os cabelinhos aqui, igual criança, usando fralda, usando mamadeira, usando pipo e lá todo o tempo. Ela decidiu viver assim como criança. Aí, eu não investiguei, não fui atrás de saber a história dessa moça, mas ali eu já diagnostiquei que essa moça de 27 anos não viveu algumas coisas na infância dela. Ela não viveu a fase de infância, ela não foi criança quando ela deveria ser. Ela não brincou, ela não foi amparada, ela não foi cuidada. Você entendeu? Então ali a gente vê uma moça de 27 anos tendo comportamento. Você olha para um homem, uma mulher de 100 anos tendo comportamento de 15. Ou tendo comportamento de 7 anos. Meu Deus, mas que atitude mais infantil é essa? O que está falando são os olhos da criança. Aquela pessoa ela tem a ótica da vida e do mundo como uma criança. A mente dela é uma criança. E essa pessoa justamente ela é muito imatura. Geralmente quem tem a criança interior ferida é pessoas extremamente imaturas. O relacionamento que teve com os pais, né? Isso aqui é a base número 1 para as feridas, né? Isso aqui são as causas número 1, são relacionamento de pai, de mãe, que molda esse relacionamento na fase adulta. A criança não foi nutrida, a criança não foi amparada na infância, a criança não teve amor, não teve proteção. Tudo isso ela vai buscar na fase adulta, né? E ali ela não aprendeu a se expressar, porque na fase adulta, na fase da criança dela, ela foi muito reprimida quando criança. A criança não falou, a criança não se expressou, a criança ela acabou não colocando para fora os seus sentimentos, né? E aí ela acaba tendo que sempre ser guiada por um adulto. Sempre a criança que estiver ferida, ela sempre vai precisar de um adulto para guiar ela, né? Ela vai precisar de alguém para gerenciar as emoções dela, porque criança não se relaciona, né? Criança não sabe o que ela está fazendo. A criança ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela precisa de um adulto para gerenciar as emoções dela, né? Essa fase da criança onde ela vai precisar de um adulto para orientar ela. Ela vai precisar do adulto, né? A criança que não foi vista pelos pais, né? Aí o pai trabalhava muito, a mãe trabalhava muito, ela não era vista pelos pais, né? Ela não era ouvida, o pai entrava e saía, era órfão de pais vivos, né? Então não tinha como essa criança ser ouvida, ser enxergada pelos pais, né? A maioria dos pais também, né, gente, vem trazendo muitos traumas não resolvidos. Hoje nós vivemos um tempo onde a gente tem muita informação, onde a gente precisa realmente entender sobre a nossa história, entender sobre alguns comportamentos, algum histórico familiar. Hoje eu conversando com uma amiga, ela dizendo que eu precisei chegar com 44 anos para entender a minha história. Você entendeu? Com 44 anos, eu cheguei para ver algumas áreas da minha vida que precisavam eu entender, eu viver e precisar ter acesso para mudar. Hoje nós vivemos numa geração onde você abre lives, onde você abre canal no YouTube, tem muita informação. Hoje não precisa em si você ir para uma clínica
né? Onde você vai ter uma consulta com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, para você identificar algumas coisas na sua vida. Nós vivemos esse tempo ultramoderno, onde as informações estão aí, ó, diante dos nossos olhos. Coisas que os nossos pais não tinham. Não tinham. Se você tem muito problemas com seus pais, eles são vítimas de outras vítimas. E muitas vezes você foi vítima de uma vítima que não podia dar amor para você, porque ele aprendeu também não ser amado. Você vai lidar com alguém que foi extremamente rejeitado. Gente, a pessoa que é totalmente rejeitada, se você for dar um abraço nela, ela acha que você está abraçando ela com algum interesse. Você entendeu? Porque o abraço, ele é curador. Abrace alguém, tenta abraçar, tenta se aproximar, ser carinhoso com uma pessoa que foi muito rejeitada. Epa, essa pessoa está querendo alguma coisa em troca. Porque para ela entendeu que ela não é merecedora do amor, ela não é merecedora de ser bem tratada. Aquilo ali não é para ela. As pessoas estão com segundas intenções na vida dela, né? Com segundas. Então, ela herdou dos pais essa dureza, ela herdou dos pais essas questões de não saber lidar com as pessoas. Ela herdou dos pais, né? E aí ela acaba que ela não sabe gerenciar suas próprias emoções, ela não consegue gerenciar. São pessoas que, crianças feridas dentro dela, elas fogem muito da realidade, elas vivem num mundo que não é delas, fogem de confronto, elas fogem de... Porque você vai brigar com uma criança, um exemplo, você vai chamar a atenção de uma criança, ela vai ficar chateada, ela vai ficar de cara feia, né? Vai ficar assim pra você. Né? Ai, eu tenho uma abençoadinha que diz, tu não é mais minha mãe. Ela fala assim, quando eu dou uma reprimida nela, tu não é mais minha mãe. É criança, né? Eu não te amo mais, não sou tua filha. É a criança. Você vê que é criança lidando, aí você vê um adulto com esses comportamentos, porque a criança ferida, ela não sabe lidar com a realidade. Ela não consegue lidar com a realidade dela. Ela acaba não se adaptando a essa realidade, né? Então, a maioria de nós hoje temos problemas com pais. A maioria tem problema com pai e com mãe, né? E acaba se tornando difícil o relacionamento com filhos, relacionamento com cônjuges, na vida profissional, na vida acadêmica. Acaba tendo muita dificuldade, porque o padrão dessa criança interior precisa ser curada. Os alicerces que você foi construído precisam ser curados para assim você ter êxito em algumas áreas da sua vida, né? Então, a tendência é essa, ter comportamentos, né? Que para você tentar ser valorizado por alguns comportamentos totalmente errados, né? Você vê quando uma criança quer chamar atenção, a criança às vezes vai no shopping, se joga, quer um pirulito, quer um sorvete, um exemplo, e aí você vê a criança fazendo de tudo para chamar atenção, porque ela quer aquele sorvete ou ela quer aquele pirulito. Porque ela quer. Então ela vai começar a fazer algumas coisas para chamar a atenção do adulto. Um adulto fazendo de tudo para chamar a atenção de outras pessoas, porque ela quer ser encaixada dentro daquilo. E muitas vezes ela age de uma forma totalmente inconsciente, totalmente consciente, né? Rejeita verdadeiramente o conhecimento, muitas vezes ela rejeita, ajuda. Como eu acabei de falar, hoje nós vivemos numa era onde a informação está aí gritando a todo tempo pra gente, onde a gente faz curso. Depois dessa pandemia, as coisas aceleraram nas nossas vidas. Tem aí, ó, para dar e vender ajuda, tem cursos, tem terapias online, não é isso? E as pessoas muitas vezes não querem se permitir serem curadas, porque elas têm vergonha de se expor. Elas têm vergonha de se expor. Às vezes elas acabam criando certas máscaras para se encaixar em alguns padrões. Então, essa criança interior, ela tem baixa autoestima. É uma criança é um adulto que vive com baixa autoestima, não tem amor próprio. A imagem dela é distorcida. Ela sempre tem uma imagem distorcida dela, sempre. Ela morre de medo de ser criticada. Se você criticar um adulto que a sua criança interior é machucada e ferida, meu Deus, é o fim do mundo.
Aí todo mundo me persegue. Ai, ninguém gosta de mim, entendeu? Ai, isso e aquilo. Ai, me criticaram porque esse negócio é só comigo, essa perseguição é só comigo. Onde eu vou, essa perseguição é comigo. Porque mexeu lá na ferida da rejeição. Mexeu onde essa criança não foi suprida no amor, né? Ela tem resistência. Olha, o que a gente aprende e o que a gente sabe é lidando com vidas, né? Lidando com vidas, porque nós também temos um ministério. Fora o Ministério Mulheres Curadas para Sarar, nós temos outro ministério também. E como é difícil lidar com pessoas machucadas, feridas, que estão lá no fundo do poço. E mesmo assim, elas têm muita resistência para vir mudança. Pense no negócio difícil. Você está falando A e ele está entendendo B. Você está falando, é esse o caminho, ele está pegando o esquerdo. Você fala que é o direito, ele está indo para o esquerdo. Fala que é o esquerdo, está indo para a direita. Pense numa resistência. Ele tem um profundo medo de ser abandonado. Nossa, tem um pânico de ser abandonado. Ele prefere muitas vezes criar situações para dizer que ele está saindo ou ela está saindo fora daquela situação, para ele não se sentir rejeitado nem abandonado. Melhor eu sair logo, deixa eu logo fugir daqui, deixa eu logo escapar por aqui antes que eu seja abandonado, porque eu não vou ser abandonado, porque eu sinto que essa pessoa vai me abandonar e é melhor eu cair fora. Melhor eu ir embora logo, porque eu tô sentindo, e ainda tem muitas pessoas ainda dentro da igreja, ainda dizem que é Deus que está falando, quando é a ferida que está falando. É a ferida do abandono, da rejeição, porque faz com que você vê coisas onde não tem. Porque você já foi tão rejeitado, você já foi tão abandonado, essa criança é tão ferida, que ela está vendo que a qualquer momento ela vai ser abandonada. Ela vai dizer, não, eu vou sair, vou embora, vou fugir, porque a qualquer momento eu vou ser abandonada. Né? Então, essas vivências na parte da infância, né? Ela traz fantasias infantis. Eu sempre vou relatar aqui a minha filha, que brinca muito, aí tem um personagem, ela cria personagem, uma hora é um personagem disso, outra hora é um personagem daquilo. Às vezes eu tô falando com ela, ela diz, não, é a fulana, ela dá um novo nome de outra personalidade, de um personagem, ela criou. E então a criança, o adulto, ele gosta de fantasiar muita coisa. A criança interior fantasia muita coisa, né? Recorrente a todas as feridas, né? Da vida dele, da vida dela. Fantasias, né? Muitas vezes, né, teve fantasias com professores, né? Ai, meu Deus, acho que eu apaixonei por aquele professor. Ausência de pai, proteção de pai, porque ele ou ela transferiu para aquele professor a presença paterna, a presença materna, viu naquele professor um pai, viu naquela professora a mãe. Ela começou a se interessar pelaquela mãe. Porque quando a criança não é nutrida no seu período da formação e até a primeira infância, ela vai buscar no mundo o que ela não teve, o que ela não nutriu. Então ela vai acabar sempre olhando e transferindo aquele amor paterno, aquela presença paterna, aquela proteção em outros. Você entendeu? Então, você vê um caso de muitos casos de professores que se relacionam com alunas. Alunos que se envolvem muito com professoras. Está distorcido muita coisa. Geralmente você vê um caso de homossexualidades, identidade distorcida. Porque naquelas primeiras infâncias, mãe, né? A mãe, muitas vezes nós, sem conhecermos também, tiramos a ausência de pai, não deixamos o pai ser pai, tiramos, né, a autoridade de pai. Isso causa no filho uma identidade distorcida. Onde eu acabei de ver, ele tem uma imagem distorcida dele. E geralmente você vai ver uma pessoa com alguns distúrbio, alguns transtornos, foi porque elas não tiveram ali na infância a nutrição dos pais. Acaba indo para o lado da homossexualidade, lesbianismo, e acaba tendo um corpo totalmente transformado. Você vê muitas pessoas tendo o corpo totalmente transformado, porque elas estão em busca de uma identidade. Elas estão em busca de uma aprovação.
uma busca de uma aprovação por ela, né? Então, ela faz de tudo para querer chamar a atenção, faz de tudo mesmo. Então, é muito importante os primeiros anos para o desenvolvimento da criança. É muito importante para o desenvolvimento da criança. Esses primeiros anos de vida, essa nutrição, né? Muitas vezes os pais fizeram promessas e não cumpriram aos seus filhos, sabe? Você que ainda tem filhos pequenos, né? E muitas vezes não construiu as verdades nos seus filhos, quando criança, se você prometeu uma bala para o seu filho, vai lá e cumpre. Muitos filhos que têm a imagem distorcida, eles vieram de promessas não cumpridas pelos pais. Os pais não supriram as suas necessidades. Os pais não supriram as suas necessidades na vida dos seus filhos. Então, eles sempre são em busca de alguém que valide ele com isso, com algumas promessas falsas, enganosas, né? Aonde entra a baixa autoestima, a falta do amor próprio, né? Muitas dessas questões, né? Muitas vezes eles ficam confusos, assustados, né? E até mesmo desconectados. Vive, parece que no mundo da lua, né? Vive no mundo da lua, tá? Alguns exemplos aqui mais comum que as crianças ouvem quando são crianças. Você é muito chato, você é muito chata, você é fraco, você é burro, você é barulhento. Tudo isso aqui, cuidado que você fala com as suas crianças, né? Você não é bom em matemática, em esporte, fazer amigos, tá? Tudo isso. Você não tem modos, você é mal educado, você é grosseiro, né? Você tem mania, às vezes, de falar com alguém, né? Que muitas vezes tá totalmente machucado. Tudo se machuca. A criança aqui dentro, que ouviu muita coisa lá atrás, ela tá gritante para ouvir certas coisas mais na vida adulta. Porque é a criança que tá falando para os olhos dela, é os olhos da criança, entendeu? Desse jeito você nunca vai chegar em nenhum lugar. Desse jeito você não chega em nenhum lugar. Desse jeito você não vai em nenhum lugar. Você não vai ser nada. Você não vai ter emprego. Você não vai ter família. Ninguém vai te amar. Você não presta. Você nasceu para não dar certo em nada, né? E começa a comparar a criança com outras crianças da família. Vê lá o teu priminho, ó, a tua priminha. É melhor do que você. Vê o teu irmãozinho, é melhor. Pare de fazer comparações com seus filhos, né? Nem Deus vai dar um jeito em você. Você vê que palavras é essa que dentro da criança é construída? Tudo que aconteceu, a culpa é sua aqui, ó. Eu gritei, eu fiquei zangada. Você transfere uma responsabilidade para uma criança que não tem responsabilidade. Criança não é responsável por nada. E a gente vê pai, eu fiquei chateado porque se agiu assim. Eu fiquei assim, transferiu a culpa de muitas vezes lá no trabalho dele, deu errado, tá? Lá na vida dele, ele tá com a família praticamente abalada, a família praticamente destruída, e ele transfere tudo para a criança, e ele tem uma atitude, e ele transfere a atitude para aquela criança. Olha, eu briguei porque você foi culpado. Eu te bati e te espanquei porque você foi culpado. Você entendeu? Então tem cargas dentro do adulto que ele quer transferir para uma criança que não tem entendimento nenhum. Você imagina como que essa criança vai crescer? Com muito medo de crítica. Muito medo de ter aquela conversa, olho no olho, onde você fala a verdade, a pessoa, ela vai morrer de medo disso. Eu lido com muitas pessoas assim, que não gostam, que não olham nem nos teus olhos. Tem dificuldade, né? Vou falar aqui para você sinais de que a criança está ferida. Ela morre de medo de crítica, eu já falei isso aqui para vocês. Ela tem vergonha de se expressar. E agora, no mundo da tecnologia, ela morre de medo de se expressar nas redes sociais. Você entendeu? Morre de medo das redes sociais. Eu lembro que quando eu comecei ir para a TV, primeiro começou na TV, depois tempo da pandemia, viemos para as redes sociais. Gente, eu tremia na base. Eu tinha medo de me expressar nas redes sociais. As pessoas olharem para mim e criticar completamente. Você entendeu? Porque eu fui uma criança que talvez lá atrás ninguém me ouviu. Eu não fui enxergada na infância. Você entendeu? Na minha fase
da criança, eu fui muito reprimida. Eu tinha medo de me expor. Você entendeu? Eu tinha medo de... Eu fui uma criança que não fui ouvida. Você entendeu? Eu fui uma criança... Então, eu entrava ao vivo, logo no início que a gente começou nas redes sociais, começando pela TV, eu entrava tremendo, gelando, com medo disso tudo, né? E aí eu fui tratando isso, e fui sendo tratada, ressignificando essa criança, olhando, falando coisas que a criança não era ouvida. A minha criança não era ouvida, não tinha para quem falar. Então eu fui uma criança muito reprimida, né? Ela sempre tem a tendência a não falar. Ou quando fala muito do seu eu, fala muito dela. Que ela foi vítima, que ela foi abandonada, que ela foi criticada. Ela quer gerar para ela quer fazer com que as pessoas olhem para ela com olhar de vitimismo, entendeu? Ela quer fazer com que as pessoas olhem para ela com dó dela, com peninha da história dela. Você entendeu? Você vê o que a pessoa fala, ela quer que a pessoa se compadeça pela história dela. É como se as pessoas fossem responsáveis pelo histórico daquela pessoa, pela fase ruim que aquela pessoa passou. Você entendeu? Como se fosse muito ruim para o histórico dessa pessoa, e ela quer que as pessoas olhem para ela e se compadeçam dela. Ela sempre está atrás de alguém para salvar ela. Sabe? Aquele adulto está à procura de alguém para salvar. Sabe? Me ajuda, me salva. Sente-se sempre reprimido, feio, né? Feinho, feinha, né? Se sente, eu sou muito feio, eu sou ridículo, eu sou isso, eu sou aquilo. Sabe por quê? Porque aquela pessoa foi muito desconstruída. Ela viu muitas coisas que não eram necessárias para ela, né? Como uma criança se expressa, né? Ela não se expressa, ela dá sinais. Então, às vezes, a pessoa está dando sinais, ela não está se expressando, né? E ela sempre, como a mãe e o pai invalidaram suas emoções, né? Reprimiram ela sempre vai se sentir uma pessoa invalidada. Ela sempre vai ter na mente dela, no inconsciente dela, que todo mundo ao redor está invalidando ela. Olha, fulano, você está me invalidando, fulana, você está me invalidando. Não é. É porque dentro dessa pessoa, ela foi construída pelos pais sendo invalidada. E na fase adulta, ela também tem a visão, a ótica da criança interior, que ela também está sendo invalidada. E muitas vezes é porque ela já criou esses fantasmas dentro dela, esses traumas, essas dores. Ela acha que todo mundo aqui critica ela, que todo mundo é contra ela, que todo mundo aqui se levanta contra ela, que todo mundo aqui invalida ela, todo mundo quer botar ela lá para baixo. E não é. É a ótica dessa pessoa em relação à sua criança interior. Você entendeu? E ela repete os ciclos na vida dela daquilo que ela não conseguiu vencer lá com os pais. Então, a nossa criança continua não sendo ouvida, a nossa criança interior permanece se manifestando como uma criança ferida, doente, fazendo piti, entendeu? E muitas vezes ela prefere desejar ficar dessa mesma forma. Agora quero falar aqui para vocês, eu tenho falado muito isso também nas minhas lives lá pelo Instagram. Tá aí minhas redes sociais, né? Você que pode me acompanhar. Estamos também pela TV Cidade, Canal 3, Manaus, Amazonas. Então, eu tenho que falar sobre o acolhimento da criança. O que é acolher a criança? Eu sempre falei no início aqui que nós precisamos de alguém para gerir e administrar nossas emoções. Porque se a criança interior está ferida, ela não sabe administrar suas emoções. Ela precisa de alguém para orientar. Aí a gente vai. O povo israelita, o povo de Deus, estava lá preso. 430 anos. Eles clamaram para que Deus os ajudasse. Deus olha, levanta Moisés e disse: vai lá tirar o meu povo daquele cativeiro. Então o Senhor levanta Moisés para ensinar o povo caminhar. Vai por aqui, vai dessa forma, vai ensinando, vai direcionando. É desse povo. Deus falava com Moisés e Moisés passava para o povo. Uma pessoa com entendimento, conhecimento, eu não digo qualquer pessoa, mas como eu falei, a rede social está aí para ajudar você, muitas vezes para ajudar você de todas essas formas. Então você precisa de alguém para te ajudar
a te conduzir no caminho da cura da criança interior. Você precisa de alguém para conduzir e administrar suas emoções. Você precisa de alguém, né? Então você vai precisar ser confrontado pelas incertezas, alguém que vai tirar você da zona de conforto, das suas emoções, que às vezes você se coloca lá naquele cantinho e você foi reprimido, lá você fica e você passa a vida toda assim, né? Mas aí um dia chega alguém como Moisés para ser levantada na sua vida, para lhe tirar daqueles cativeiros emocionais, para curar a sua criança interior. Aí vai vir os confrontos, as incertezas, vai vir as confusões, vai vir os medos, vai aflorar tudo na sua vida, né? Aí você vai colocar dúvida se verdadeiramente aquilo é para você ou não, né? Se verdadeiramente aquilo é de Deus para você. Às vezes a gente vai usar até o nome de Deus, se é de Deus para sua vida, essas questões do tratamento, né? Quantas vezes você negou a sua realidade, você vai ter confusão da sua realidade, tem a questão da identidade da criança, você não sabe quem é, quem não é. Então você vai precisar de alguém para lhe direcionar o caminho, né? A criança, você vai escolher alguém que vai conduzir, você vai ouvir, você vai falar. Você vai falar, deixa falar. Às vezes eu tenho essa minha criançazinha de 8 anos, meu bebê, que eu falo, apelidaram ela, meu irmão apelidou ela de papagaia, né? Porque ela fala muito. E algumas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, cala a boca. Eu falei, ninguém pode calar, deixe ela falar. Porque futuramente ela vai crescer uma criança reprimida, ouvindo as pessoas dizendo, não fala. Tem momento de falar. No momento que ela está falando, deixa ela falar. Porque você não sabe o mal que você está fazendo para o seu filho e o mal que os seus pais fizeram para você calar a boca, por não deixar... Cala a boca, menino. Você não sabe um talento que você está destruindo. Um dom que você está destruindo. Então, eu sempre deixo ela falar. Então, no momento do acolhimento da criança, quando você vai tratar dessas emoções, você vai ouvir essa pessoa. Deixa ela falar. Você vai ouvir. Esse momento de ouvir, você está já começando a entrar na parte da validação, né? Onde você não teve um pai amoroso, onde você não teve um pai sábio. Você vai colocar para fora. Você vai colocar tudo para fora, né? E aí você vai achar estranho no início, que você vai dizer, meu Deus, eu tô igual um bobo, falando um monte de besteira aqui para essa pessoa da minha confiança, para essa pessoa que Deus levantou para me ajudar. Não, você não está aqui nem um bobo. Você não imagina que a sua criança está sendo ouvida, a sua criança está sendo acolhida. Então você não pode se assustar, deixa que isso é normal, vai dentro, que é nesse processo que você vai achar e encontrar a cura para sua vida. O ego, como eu falei, você vai lidar com crianças feridas, né, que eu falo, o adulto ferido, que resistência a pessoa tem mudança? A pessoa tem uma resistência enorme da mudança. Ela não quer, ela diz que é do jeito dela, da forma, e não é. Ela diz que você não está tendo uma visão que a outra pessoa tem para lhe ajudar. E a pessoa cria muita resistência, como eu falei. Eu trabalho com muitas pessoas, tanto no ministério, como pelo Mulheres Criadas para Sarar. E eu vejo quanta resistência. Então, nesse momento aqui, o ego vai gritar. O ego vai trazer uma existência, porque o ego é o teu eu aflorado. Que vergonha, que humilhação, eu só dou trabalho, ai que vergonha. Não, tira esse ego, esmiúça esse ego, né? Porque ele vai tentar proteger o ego, ele vai criar uma falsa proteção. Ai, até que eu fui machucado, nem agora que eu vou ser mais machucado, nem mais agora que eu vou passar vergonha. Então ele vai te dar uma falsa proteção para que você não tenha acesso à criança interior. Tudo está registrado no inconsciente. Então a forma que você vai falando, a forma que você vai acessando as suas memórias lá de trás dos seus comportamentos, dos seus padrões que foram criados, a criança vai aflorar, a criança vai vir, e aí não, o ego vai dizer, não te protege, não, você vai ser exposto, não, você vai ouvir o ego como uma segunda voz falando para você, e aí que tem um conflito, muitas vezes você achar que para quem é cristão, vai achar que você está ouvindo até o Espírito Santo falar.
E não é o ego ferido, é o ego aflorado. Isso é bobagem, eu vou perder tempo, né? Isso eu não preciso, isso não faz parte de mim, isso não é para mim. Enquanto isso faz parte do seu processo de cura, né? Então, a gente vai precisar ter muita empatia para poder lidar com o outro. Muita empatia mesmo, né? A gente vai aprender a ter empatia pelos nossos pais, vai perdoar os pais, né? Por tudo aquilo que eles falaram, aquilo que eles te feriram, aquelas ausências, aqueles medos que eles construíram, a insegurança que eles construíram em você, né? Os espancamentos, as palavras negativas, a deconstrução emocional, as feridas, os traumas que eles causaram em você e deixou essa criança extremamente machucada. Você vai precisar liberar essa criança. Então, muitas vezes a gente, né, para ter muito mais acesso a essa criança interior, muito mais, a gente vai ter que ter contato com o acontecido. Essa criança interior, muitas vezes, ela teve um trauma de abuso, foi abusado. O próprio cérebro, gente, ele cria uma autossabotagem, ele cria o mecanismo de defesa e ele te blinda, que é o ego. Ele blindou porque no momento do trauma você não aguenta, você pode enlouquecer. Por que muita gente vai para o hospital psiquiátrico? Porque muita gente chega a uma esquizofrenia no nível elevado. Porque essas pessoas tiveram traumas tão relevantes, tão doloridos, que a mente bloqueou. Porque se elas têm contato justamente com aquele momento da dor, elas enlouquecem. E elas criam um padrão de não memória acessado. Não lembro o que aconteceu. Deu um apagão. Com o acesso à criança interior vai trazer na minha vida alguns acessos, alguns acontecimentos da minha criança. Isso vai causar em mim algumas dores. Por isso que o cérebro vai te sabotar para que você não se permita ser curado. Por isso o ego vai estar aflorado. Por isso vai ter resistência. Vai ter muita resistência para trazer, porque é o ego gritando para que você não se permita. E a tua mente criando mecanismos de defesas, autossabotagem, dizendo isso não é para mim, não, eu não preciso disso, não, já fui curado, não, já estou livre. Mentiras, falsas mentiras, para que você não seja acessado verdadeiramente a criança interior, né? Então, a gente vai passar por processos, tudo na nossa vida é um processo. Eu sempre falo processo, ele parece ele parece uma cebola de cabeça. Você vai ver que a cebola tem várias camadas. Até você chegar no fundinho daquela camada, você vai passar por várias camadas. Então, o processo de cura é igual. Você vai tirando a primeira camada, vai chegando na segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta. Você vai acessando essas dores. E até você chegar lá, onde você vai entrar no porão da sua alma, tirar aquela criança que está lá, arrancar ela, porque cure a criança interior e o adulto aparecerá. Você vai ver como a sua vida vai ter mudança na sua vida, né? Você vai aprender a respirar fundo, ó. Vou dar uma técnica aqui para você. Você vai sentar numa cadeira, tá? Eu vou dar aqui um exercício, tá? Para vocês. Uma técnica que é muito usada para acessar a criança. Você vai sentar, tipo, tem uma poltrona aqui, né? Vou acessar, vou colocar a minha coluna reta. Vou colocar minhas mãos sobre as minhas pernas. Se possível, também coloque os seus pés retos, sem chinelo, sem sapato, sem nenhum tipo de calçado. Você vai colocar os seus pés retos perante o chão. E aí você vai ficar nessa posição. Você vai começar a fechar os olhos, porque você precisa se concentrar. Tem que ter um nível de concentração, tá? E você vai começar a encher o pulmão de ar. Enche, vai colocando para fora. Enche, vai colocando para fora. Enche. Depois que você fizer umas 10 vezes esse exercício, com as mãos com os olhos fechados, você vai com a mão sobre o teu coração. Sobre o teu corpo, porque ali você já tirou toda a tensão, você já tirou toda a ansiedade, você tirou algumas questões que poderiam tirar você da atenção ao acesso da criança. Você coloca a mão no interior e você vai permanecer com os olhos fechados
lembrando da sua infância, trazendo. Se você tiver o mediador, se você tiver aquele líder, teu entendimento, se você tiver aquela pessoa que está te ajudando no processo de cura, essa pessoa nesse momento vai entrar, vai começar a falar para você algumas coisas que vai ser ministrado para você ter esse acesso. Mas eu não tenho ninguém. Você vai colocar a mão no coração e vai acessar. E você vai começar a trazer a lembrança da sua infância. E você vai olhar, apóstolo, eu não tenho. Deixa eu ver se tem vou aqui pegar um papel que tem aqui, rapidamente, só para representar uma foto. Vou pegar assim um papelzinho desse, ó. Você vai lembrar, poxa, tá difícil. Porque quando tem muita gente que tem muito bloqueio, principalmente é difícil o acesso para quem tem déficit de atenção, para quem tem TDAH e para quem tem ansiedade. São as pessoas que têm mais resistência para o acesso da criança interior. Aí tem dificuldade, pastor. Eu vou pegar uma foto minha ou várias fotos da sua infância. Você vai colocar no mural, você vai olhar. Depois disso que eu falei, você vai olhar para aqueles acessos. Você vai olhar para aquela criança, você vai firmar os olhos ali, você vai colocar a foto ali e você vai começar a olhar essas fotos, você vai respirar fundo, vai encher, vai colocando e sempre com a coluna reta, com as mãos sobre as pernas, pés eretos, certinho, pés sem nenhum calçado, você vai começar a olhar. Aí você vai dizer, por que eu sou uma criança insegura? Nos próximos vídeos, eu vou estar trazendo alguns objetos para representar alguma. Eu sempre gosto de fazer, né? As lives com objetos para representar melhor, né? Aí você vai olhar a foto. Por que eu sou essa criança insegura? Você vai olhar, por que eu sou essa criança insegura? Por que eu tenho medo? Por que eu sou inseguro? Você vai olhar, né? Por que eu estou com medo? Por que eu projetei algo que eu não sou? Você vai olhar para aquela criança. Por que eu projetei algo que eu não sou, né? Porque eu sempre sinto que eu estou sendo perseguido. Porque eu não sei lidar com críticas. Você vai olhar para a foto. Porque eu não gosto de ser criticado. Porque eu fico irado. Rápido. Porque eu não controlo minhas emoções. Você vai falar tudo aquilo que você é diante daquilo. Por que os meus pais me abandonaram? Você vai olhar. Por que você me sentiu abandonado pela questão dos seus pais, né? Nós somos seres humanos muito feridos que trazendo os traumas. Você vai dizer, depois que você falar tudo, que você quer falar para aquela criança, você vai dizer, eu te amo, eu me amo, eu te amo, eu me amo. E eu estou seguro ou segura agora. Eu estou livre, estou curada agora. Sabe? E aí você vai fazendo muito mais acesso, né? E depois disso, você vai olhar e você vai celebrar o dia que você nasceu. Você vai celebrar o dia que você nasceu. O dia que, meu pai me rejeitou, ele queria me dar para A, para B, para C, para D. Ele diz assim que você não é fruto de um acaso. Você é fruto de um propósito. Quando o Senhor fala para Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Você entendeu? Antes, ó. Então, antes que a tua mãe pensasse em te projetar, te planejar, já tinha alguém que sonhou com você. Já tinha alguém que planejou você. Você entendeu? Tinha alguém que ficou feliz em você vir e usou o seu pai e sua mãe para que você viesse. Uma das coisas que você precisa, depois de liberar, você precisa ser grato, tanto pelo pai quanto pela mãe que te gerou. Porque eles foram canais para lhe trazer na terra. Então eu preciso olhar para os seus pais com gratidão. Se não fosse eles, além de Deus, você não estaria aqui. Então você vai celebrar, você vai planejar. Então você vai agradecer os seus pais. Eu tenho ódio dos meus pais. Obrigado, Deus, pela vida dos meus pais, pelo fulano, pela fulana. Tipo, o nome da minha mãe era Verônica. Obrigada, mãe, pela minha mãe ter me gerado. Obrigado por ela ter me gerado no ventre dela. Obrigado por ela ter gerado um profeta das nações. Você entendeu? Obrigado pela vida do meu pai, que se chamava Demétrio. O nome do meu pai era Demétrio. Obrigado pela vida do Demétrio, porque gerou. E olha, gente, que eu vou dizer algo para vocês. Eu tive muito pouco acesso a um relacionamento com o pai. Pouquíssimo acesso. Eu vi meu pai pouquíssimas vezes.
né? Então, eu não fui fazer, eu agradei em alguns exercícios feitos, tanto pelo sistema familiar, eu tive que ali olhar para os meus pais, tanto minha mãe quanto o pai. Apóstolo, mas meu pai já morreu, minha mãe também. Os seus pais estão aqui dentro de você, ó, vivos. Está aqui dentro. Toda a memória está aqui dentro. Todo o acesso está dentro de você. Então, para alguns exercícios, eu precisei ver o meu pai, ver minha mãe e agradecer pela vida que eles me deram. Então, isso você tem que ser grato pela vida, você tem que celebrar. Ah, eu vou fazer uma festinha aqui hoje, comigo e a minha família, vou celebrar o dia que eu nasci, como se fosse a primeira vez. Entendeu? Como se fosse a primeira vez. E diga essa criança. Você vai olhar para aquela criança, você vai fazer um bolo, você pode colocar várias coisas representando o seu nascimento. Gente, isso não é loucura, tá? Isso que eu falo aqui para vocês, isso é tratamento da cura interior. Isso não é loucura, viu? Você vai colocar tudo aquilo que representa o teu nascimento. Fazer um bolinho. Eu não sei, fazer algumas coisas que vai trazer esse ali, você vai celebrar a sua vida. Você vai dizer que bebê lindo, que bebê amado, que bebê que estava sendo gerado no coração de Deus para vir ao mundo. Esse foi o tempo certo para você nascer. Você acabou de vir ao mundo. Nós também fazemos trabalhos com os traumas desde o primeiro dia de vida. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês e até assim o nono mês, né? Aí você vai começar a brincar com aquela criança, você vai começar a ser livre. Você vai começar a olhar para aquela criança. Eu sempre faço nas minhas lives, eu uso uma criança. Eu uso uma bonequinha, e essa bonequinha, ela representa a criança interior. E ali você olha para ela e começa a celebrar, olhar para aquela criança e dizer, seja bem-vindo. Você pode escolher um bonequinho, uma bonequinha que represente você. E ali você vai celebrar, você vai brincar com ela, né? Você vai colocar uma música preferida que você gosta, você vai pegar essa criança, vai embalar com ela. Você vai celebrar com essa criança. Celebrar, você vai transmitir para essa criança tudo aquilo que ela precisa entender, que ela é amada, que ela nasceu para ser feliz, que ela nasceu para dar certo. Você vai falar palavras de vida eterna para aquela que você vai falar palavras de amor, você vai falar palavras de vida para aquela criança, né? E aí você vai olhar para suas emoções, você vai olhar e você vai ver que com o tempo você vai olhar e não vai ter mais dor, você vai olhar, vai respirar fundo, vai reiniciar todo dia. Ah, não consegui hoje, tenta amanhã. Não consegui amanhã, vai tentando até o dia que você conseguir acessar a sua criança interior. E o processo da cura interior, gente, ela é um processo. E muitas vezes longo. Tenha paciência com você, tá bom? Tenha paciência com você. E assim você vai entender a sua história, você vai entender poderosamente a sua vida. Eu vou ler mais aqui, né, um versículo que fala muito sobre isso. Muito, muito maravilhoso esse versículo, que ele diz assim, Salmos 27, 10, ele diz assim, ó. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me exaltará. Em outras traduções, se meu pai e minha mãe me abandonar, me rejeitar, me trair, não me acolher, eu tenho alguém que sempre me abraçou, que me acolhe, que me acolheu até os dias de hoje. E você que gostou desse conteúdo, né? Vai aí nos comentários, comente aí vai aí, fale aí se você tiver dúvida, entre aí nos comentários, deixa aí sua dúvida, deixa aí aquilo que você mais gostou nesse conteúdo, vai nos comentários, não esqueça aí de continuar, dê o like aí, continue aí realmente nos seguindo nas redes sociais, continue aí nos apoiando nesse trabalho, Mulheres Curadas para Sarar. Que o Senhor abençoe sua vida mesmo, tremendamente, que a cada passo, a cada processo você seja livre de dores, traumas, e que você encontre a sua criança interior e com a luz do Senhor, com a luz de Cristo, você seja curado de todas as dores, de tudo aquilo que lhe feria, de tudo aquilo que vem como atrapalho para a sua vida. Deus abençoe vocês grandemente, tá? Um beijo no coração.